Fala pessoal, tudo bem? Eu já dei uma repaginada aqui no layout do Profit e queria comentar com vocês o dia de hoje em relação ao índice futuro no Renko, obviamente, né? Eu utilizo o Renko aqui para fazer minhas operações. Então o dia começou aqui bem chatinho, né? Lateral ainda na lateralidade do dia anterior, né? E aí o preço bem complicadinho aqui, eu consegui até fazer um scalpzinho para capturar poucos pontos aqui dentro, enfim. Consegui pegar esse scalp aqui, olha, de 200 pontos e ele limpando essa liquidez aqui de cima, de um topinho anterior, né? Então ele deixou uma puxada, duas, três puxadas. Nesta segunda aqui, eu resolvi fazer um scalp para pegar aqui 200 pontos, 220 pontos, sair aqui nesse último fundo, né? E aí ele tentou, inclusive, promover aqui uma subida, enfim, que logo na sequência foi frustrada. E reparem numa coisa aqui, ó. Eu entrei de novo numa segunda venda aqui no fechamento desse box. Na realidade, eu esperei ele virar e aí ele promoveu esse segundo box e aí eu me posicionei aqui no retorno. Então quando ele veio aqui, retornou, me buscou e derreteu. Infelizmente eu não peguei toda essa queda. O que eu fiz? Eu falei, bom, estou dentro de uma lateralidade, ainda tudo, as médias aqui, tudo embolado e tal. Então eu decidi vir até esse último fundo aqui, foi o que eu fiz. Eu peguei daqui a aqui e aí tive a angústia, né, de assistir toda essa queda aqui. Eu utilizo algumas médias móveis com a configuração do Ficube. E aí essa média aqui azul é uma média de 305 períodos e outra lá embaixo de 610. Super, hiper importante. Porém, o preço passou direto aqui. Antes dela eu tinha uma média 144 aqui também. E o preço derreteu, veio abaixo. E aí ele continuou, fez aqui um pequeno respiro, continuou. E olha só que interessante, né? Aqui em cima nós tivemos uma, duas, três puxadas. E aí ele desenvolveu. Aqui embaixo, repare nesses boxes aqui, ó, azul. Uma, duas, três. São três tentativas de subir. Nesta última aqui, eu resolvi entrar para carregar esse trade até o topinho aqui, ó, que vocês estão observando, onde ele tentou fazer essa subida aqui, foi frustrado. Aqui também, geralmente na terceira tentativa, ou às vezes na segunda, né? Quando não tem uma queda muito forte assim, às vezes na segunda tentativa ele evolui. Mas aqui eu achei que valia a pena aguardar. Por quê? Vamos observar algumas coisas aqui. Eu também uso para tomada de decisão, olha só que legal, os indicadores aqui, o MACD e o estocástico lento. Então aqui, olha, quando eu estava tentando vender, repara que a velocidade do preço aqui, ó, tá vendo? Olha esse box aqui. Então aqui ele já está inclinando aqui, tá acabando a velocidade. Valia a pena esse risco aqui de 200 pontos. Aqui em cima a mesma coisa. Eu tinha aqui uma nova tentativa, só que também o estocástico lento, ele acompanha, tá vendo? Ele me dá é meio que uma confirmação disso daqui. Então ele acompanha meio que sobrecomprado aqui, olha. Não foi o caso, tá? Não estava sobrecomprado, mas muito próximo ali da máxima e tal. Então eu tinha uma venda aqui bastante provável até esse último fundo aqui. Eu não sabia o que o gráfico ia fazer, mas ele veio devagarzinho, devagarzinho. Depois que ele rompeu, ele decidiu romper esse fundo aqui, eu imaginei que ele fizesse um movimento aqui de pullback na média para depois fazer essa queda um pouco maior. Não aconteceu, veio direto, paciência, isso acontece. E aí eu, aqui nessa terceira tentativa aqui de baixo, repara como é que estava os indicadores. Olha só.
o MACD, o preço evoluindo, só que o MACD já estava desacelerando, olha, tá vendo? Então aqui, de certa maneira, eu tinha já uma divergência em relação ao preço descendo e o MACD já desacelerando aqui, meio que subindo. E olha só que interessante, né? Nesse movimento do terceiro box, nesse box azul aqui, olha, dá uma olhada nesse indicador aqui. A linha, ela já cruza para cima. E aqui eu já estou muito próximo, né? Nesse momento aqui, olha, estou muito próximo do zero, do eixo zero do MACD. Só que o estocástico lento, ele já tinha feito o cruzamento das médias aqui embaixo e já estava ascendente, olha, já estava subindo. Então aqui eu tinha uma boa probabilidade de pegar esse preço aqui até mais ou menos esse próximo topinho que ele tinha promovido antes aqui, ó. Meio que seria uma volta em V aqui nesse curto espaço de tempo, que deu inclusive 430 pontos aqui, olha, desse ponto aqui que ele reverteu até lá em cima, né? E aí ele continuou subindo. Então eu zerei o meu trade aqui. E aí ele superou todas essas médias, mas elas ainda estavam todas para baixo, não tinha feito ainda um cruzamento, vamos falar assim, para subir. Porém, já tinha rompido aqui, olha, esse topinho importante, tá? Como ele rompeu esse topo aqui, eu fiquei observando o seguinte, bom, é possível também fazer um scalp mais ou menos por aqui assim, até a metade desse movimento aqui, ó. Seria mais ou menos por aqui um order block, pessoal que utiliza aí candlestick, ele deixou aqui uma demanda de compra. E aliás, para descer aqui foi um sacrifício, demorou bastante tempo aqui para isso acontecer. Então ele veio aqui na primeira pernada, não evoluiu. Na segunda, ele chegou muito próximo e estopou a galera que realmente entrou por aqui e quando evolui se protege. Ele veio aqui, tirou o pessoal, né? Não chegou a estopar ali em cima, mas para quem se protege aqui, olha, ele tirou o pessoal e depois pagou esse movimento aqui. Pagou os 200 pontos até a metade desse box, que na verdade ele evoluiu até esse fundo aqui, ó. Aí aqui, olha só que interessante, de novo, ele deu uma compra, pegando essa liquidez interna, ok? Promovendo um fundo duplo em relação a este momento aqui do gráfico com este, e depois partiu. Bacana. Foi aqui, evoluiu, fez um pequeno pullback, não fez uma correção, mas aqui eu já tinha uma condição de médias todas alinhadas, né? Então, as médias do Ficube que eu utilizo é a 17, 34, 72, 144, isso aqui é a VWAP, 305, 610 lá embaixo. E aí, partiu. Como eu já tinha aqui dentro, já tinha feito a minha meta, né? Então, antes das 10h30 eu já tinha batido a meta aqui. Eu sempre busco alcançar os 500 pontos dentro do índice. E depois eu tinha umas outras coisas para fazer aqui, nem trabalhei mais o gráfico na parte da tarde. Mas olha só que interessante, né? Esse gráfico, observa a inclinação das médias, observa este momento aqui. Foi o melhor momento do dia, vamos colocar dessa forma. Porque depois que ele de fato supera esses topinhos aqui, devolveu todo esse movimento de baixo. Demorou um pouco para acontecer, mas evoluiu muito bem aqui depois. E ele não fez outras correções, né? Então assim, a gente aqui entrou numa tendência muito forte de alta, as correções sempre muito curtas, muito pequenas, em relação às puxadas que acontecia ao longo do dia. E ele evoluiu aqui sim, na parte da tarde, depois do almoço fez uma correção mais significativa, mais ou menos aqui 730 pontos, 750 pontos. Deixa eu ver aqui. Uns 700 e alguma coisa, né? Então, mas ele não corrigiu muito mais, ele segurou aqui
máxima do dia anterior e partiu, se manteve aqui em cima, né? Até agora aqui no final do dia. E foi um dia aí de belíssimas oportunidades. Eu reconfigurei esse gráfico aqui. Uma coisa que eu gostava de utilizar no passado é esse canal de Keltner. Eu tenho uma configuração aqui muito especial também, que é pautado no Ficube. Então eu uso o canal de Keltner aqui no período de 72, né, e um desvio padrão aqui de 8. E para que isso me ajuda, né? Para que isso serve na prática? Quando o preço se aproxima da banda inferior, eu tenho aqui uma possibilidade de um preço já esticado na venda, muito já cansado, vamos colocar assim. E aí eu tenho uma possível reversão de movimento ou uma possível correção. Nem posso colocar como reversão, né? Num dia de forte tendência, como é o que nós vamos ver ali no dólar, mesmo que o preço esteja aqui muito próximo do Keltner para baixo, o preço continua a evoluir aqui com uma tendência forte de baixa. Mas eu tenho também ótimos pontos aqui relevantes para observar uma reversão de movimento ou uma correção mais profunda. Foi o caso que aconteceu aqui no índice futuro hoje pela manhã. Quem conseguiu pegar esta pernada aqui, olha, foi um ótimo trade, 700 pontos, 750 pontos. Pessoal pegar aqui embaixo e tentar carregar até essa próxima resistência aqui, foi muito, muito bacana, muito produtivo. Para comentar do dólar, rapidamente, olha só, mesma coisa, tá vendo? Então aqui nós tínhamos um momento bastante lateral, muito chatinho no dólar, preço trabalhando contra as médias. Isso daqui é a mínima do dia anterior, essa linha verde aqui, e essa linhazinha pontilhada que vocês estão vendo aqui é a abertura do dia. Uma linhazinha mais roxa aqui. E de igual maneira, as médias todas inclinadas para baixo, forte movimento. Então aqui eu tinha uma média de 610, a de 305, 144, 72, 34 e 17. É pouco convencional isso aqui, pessoal. Geralmente o pessoal trabalha aí com médias móveis convencionais, de 9 períodos, né? O pessoal trabalha 9, 20, 200, enfim. Eu gosto muito mais de trabalhar nessas médias aqui com cálculo Ficube. Essas bandas externas que vocês estão vendo aqui quando se acendem, ó. Isso daqui é o canal de Keltner, programado aqui com 72 períodos de desvio padrão de 8. E olha só o que acontece quando pega uma tendência, seja no dólar, seja no índice, qualquer ativo. Olha só. Observa essas três médias menores, né, que são as médias mais rápidas aqui. Olha, 72, 34 e 17. Quando eu tenho essa inclinação aqui, geralmente uma inclinação de 45 graus, vê o VWAP aqui em cima, o preço se distanciando dela, mas mantendo um certo padrão de distância. Observa. E aqui as médias 17,34, no renko, aqui no dólar eu uso 5R, que é um renko menor e precisa ser assim, porque o ativo tem uma volatilidade diferente. Olha só, o preço se distancia da sua abertura 70 pontos aqui embaixo, depois ele chegou aqui a 75 pontos. Ele até tentou fazer algumas correções aqui, olha, mas não significativas, tá vendo? 9 pontos, olha, 7 pontos, 4 pontos. Então, assim, numa forte tendência, como a gente olha por aqui, não vale a pena tentar ficar procurando reversão. A maioria da galera faz isso, né? E o preço agora foi longe demais, está próximo do Keltner aqui, eu vou tentar fazer uma compra, porque quem sabe ele vai disparar lá para cima. Eu não gosto dessa configuração, não gosto desse tipo de operação,
prefiro muito mais aguardar o preço chegar em uma dessas médias para que eu possa procurar uma venda. Foi o caso da maioria das vezes em que o preço tocou essa média 17 aqui, essa roxinha, tá vendo? Então ele toca aqui, ó, uma, duas, três, quatro vezes aqui, a quarta vez nem chegou a tocar. Na quinta vez ele até supera essa 17 e vem testar a 34 e aí, legal dessa dinâmica do Ficube, é que quando eu tenho aqui uma reversão, um início de reversão, ele vai testando as médias. Então o preço ele tende a vir na 17, depois na 34, faz uma correção, vem na 72, uma pequena correção, 144 e assim por diante. Então ele vai fazendo aqui topos e fundos, e essas médias elas funcionam como um alvo, vamos colocar assim, um alvo mais dinâmico, porque elas se movimentam de acordo com a reação do preço aqui, de acordo com o movimento do preço, elas têm ali uma movimentação. Não foi o caso, repara, desde a abertura, onde a 17 cruzou 34, 72 já estava ali por cima, nunca mais essas duas médias se cruzaram, mesmo agora no final do dia, olha só, vou até dar um zoom aqui. Não houve cruzamento de média mais para cima, tá vendo? O preço não conseguiu superar essas duas médias e então foi uma forte tendência de baixa aqui no dólar, assim como no índice, mas o índice ainda promoveu aqui uma volta em V, vamos colocar dessa forma, não é uma volta em V em perfeito estado, mas dá para considerar assim. Teve aqui uma abertura, evoluiu bastante aqui para baixo, olha só, 1.200 pontos, e depois acabou devolvendo tudo lá para cima, 2.100 pontos. Minha pretensão não é ficar posicionado no gráfico o dia inteiro para capturar tudo que é possível. Tem muita gente que defende isso. Ah, mas pô, vou ficar aqui e vou tentar pegar todos os movimentos. 5 anos de mercado eu acho saudável, para que você possa fazer suas operações de forma tranquila, numa leitura bem tranquila, mínimo de alavancagem possível e uma coisa saudável. Pegou o seu, cai fora. No outro dia tem mais operações, você vai conseguir fazer outras coisas. Enfim, para quem busca aqui, né, tá buscando liberdade, tá buscando não ficar o dia inteiro nisso, enfim. É uma boa, eu acho, na minha opinião, uma boa estratégia você definir aqui a sua pontuação ou o seu financeiro e conseguiu a meta, ok. No dia seguinte você procura operar da mesma maneira, sempre no mesmo layout, na mesma coisa, porque aí sim é que você consegue uma consistência. Então, eu gosto muito desse modelo do Renko, já operei todos os modelos que vocês possam imaginar, me adaptei muito e gostei muito desse modelo do Renko, então eu consolidei essa forma de fazer e na grande maioria dos dias eu consigo obter esse resultado de 500 pontos. E o financeiro, como eu sempre digo para o pessoal, é consequência. Então isso daí você vai alcançando com o tempo. Ah, eu quero R$1.000, R$2.000 por dia. Começa pelo pouco. Começa com um contrato. Vai evoluindo. Ok. Então aumenta para 2. Conseguiu dobrar o capital pelo menos? Aumenta para 2 contratos e vai fazendo isso de forma gradativa. Idealmente é bacana fazer na conta simulador. Para pessoal que é iniciante, enfim. Não aconselho fazer isso na conta real. Quando você já estiver consistente na conta simulador, aí sim, aí vale a pena você já ir na conta real, mas um contrato apenas, sabe? Procura operar das 9 até o meio-dia, que é uma janela legal de oportunidade. Nem sempre o gráfico se desenvolve dessa forma como foi hoje, trazendo oportunidades o dia inteiro, porque meio que ele foi direcional aqui. Então era só aguardar um retorno à média e fazer uma compra, o pessoal ia conseguir fazer uma grana aqui. Teve
Essas semanas aqui tá sendo muito legal, né? Não tem. São raros os dias assim, olha. Lateral, bagunçado, esse monte de rabisco aqui. Na maioria dos dias aí dessas semanas que passaram, tem evoluído bem o preço, com boa amplitude, com boas oportunidades aí de leitura para o pessoal capturar aqui uma ótima pontuação. E aí uma outra coisa que eu também mudei, que eu decidi mudar aqui no meu operacional, é o seguinte. Eu gostava de me posicionar no trade e só sair quando alcançasse os 500 pontos, que é a minha meta diária. Exemplo, aqui deu certo, evoluiu até mais que 500 pontos, olha. Até a primeira parada dele, andou aqui 800 pontos, depois deu mais uma oportunidade 400 pontos, 440 pontos. Nesta subida aqui também deu certo, mais de 500 pontos. Por aqui assim também. Mas, o que acontece? Em dias mais laterais, principalmente no começo do dia, às vezes assim, o pessoal fala, olha, comecinho do dia, abriu aqui, putz, dá para fazer aqui 500 pontos. Ah, eu vou tentar sair lá na máxima do dia anterior. Tá certo? Então eu pego aqui e vou tentar sair ali, vai dar os meus 500 pontos. Olha só, isso não aconteceu. Muito mais tarde, depois ele evoluiu, mas nesse horário aqui, olha, nesse começo do dia, tá vendo? 246 pontos, 250 pontos, dependendo do momento que você se posicionou aqui. Deu aqui uma sobrecompra, então sinal de venda, até mudou de cor aqui, ó. Eu gosto muito de me posicionar na metade do box, que é muito legal. Quando ele faz isso aqui, ele estica e vem testar. Você pega esse movimento aqui de baixa. Aonde que eu saio aqui? Vendi aqui, eu vendi aqui. Bom, eu tenho algumas referências. Por isso que eu uso esse monte de média. Eu tenho aqui uma referência 610. Se eu vendi aqui nesse box, na virada desse box aqui, olha. Deixa eu tentar sinalizar. Tá vendo? Esse box aqui, ele virou. Deixa eu colocar assim. Virou aqui, ó. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas tá na cara da VWAP, né? Essa linhazinha meio cinza aqui é a VWAP. Ah, mas tá na cara da VWAP. Eu, no começo do dia, não levo muito isso em consideração. Tá com medo? Pega aqui, ó, o box. Ele tem um risco de quantos pontos? Vamos ver. Ó, 123 pontos, gente. Não é nada no índice. Ah, mas eu estou desconfortável, não sei o que. Então você vem, espera o box fechar e põe sua entrada de venda na metade dele. Porque normalmente o preço vem testar. Então, geralmente é assim, né? Olha só, vou dar até um zoom aqui. Ó, tá vendo esse pavio aqui, ó? Ele veio testar metade do box. Olha só que interessante. É toda hora que isso acontece? Não. É mais um momento onde está meio lateral, o mercado não está com aquela urgência e tudo mais. Então você vem aqui, põe a sua entrada aqui na metade desse box. E aí você tem gente que gosta de fazer assim, né? Ah, eu vou medir aqui o risco. Então eu saio em 2 para 1, vai dar 240 pontos. Fechava o gap. Aqui é esses dois boxes mais escurinhos aqui, ó. É um gap. Isso dá para perceber melhor no candlestick. No Renko tem essa desvantagem, vamos dizer assim. Mas como eu já estou acostumado, eu sei que isso aqui é um gap. É um buraco que tende a ser fechado, né? Foi o que aconteceu depois. Então eu peguei esse risco de 120 pontos, eu posso diminuir esse risco pela metade, né? E tentar buscar 2 para 1. Para quem é um pouco mais arrojado, tem um pouco mais de paciência ou experiência, vale a pena buscar 3,5 para 1. Esse meu risco ganho aqui, ele já está programado para 3 vezes e meia essa última saída em relação ao risco. Tem gente que fala, ah, eu vou colocar 3 para 1, 3 vezes o risco. Eu sempre gosto de trabalhar 3 vezes e meio. Já até tentei colocar 4 vezes, só que não paga dentro desse tamanho de renco que eu opero.
ele costuma pagar aqui 3 vezes e meio. E por coincidência aqui eu tinha uma média 610. Então é uma região de saída, é uma região que o preço tende a reagir por aqui, é uma região de fundo anterior. Então assim, é uma região importante, isso é um suporte importante aqui embaixo. Então eu não preciso ficar aqui ansioso, preocupado ou querendo que o preço venha na mínima do dia anterior, que é um erro que muita gente comete. O camarada se posicionou aqui em cima na venda e ele quer que esse preço chegue aqui. Às vezes acontece? Acontece, mas não é o caso da maioria das vezes. Na maioria das vezes acontece muito mais este cenário aqui de lateralização no índice antes que ele venha visitar a mínima do dia anterior, que é o caso dessa linha verdinha aqui. Depois que ele testa essa mínima e falha, aí sim eu tenho aqui um giro de mercado. Não sei ainda que isso vai reverter, mas é um risco muito interessante de comprar. Olha só, aqui ainda estava até caro, inclusive, a 140, 150 pontos de risco, para sair mais ou menos nesses topinhos anteriores aqui. Eu não gosto dessas operações aqui de contra a tendência, mas repare que depois que o preço vence todo esse desafio aqui, olha, porque aí as médias estavam todas para baixo, depois as médias se cruzam para cima e olha só, vou até dar um zoom aqui. Depois que o preço ele vai caminhando, olha, em zigue-zague aqui em ondas, né? Então ele fez aqui uma puxada, 2, 3, ok? Ok. Olha só como é que se comporta as médias. Então a 17 cruzou a 34 aqui embaixo, expandiu, o preço ele expandiu, volta para testar e faz um pullback em cima das médias. E a VWAP está aqui, olha. Então a VWAP ficando para trás e o preço fecha aqui acima. Na condição de candlestick eu não consigo fazer isso. Eu tenho que tomar um risco por aqui, aguardar o candle fechar, enfim. No box dá para fazer isso com um stop fixo, olha, 145 pontos, 150 pontos. É um stop bastante curtinho. Tem gente que assume 250, 300 pontos de stop. Aqui no box, no Renko, eu tenho essa vantagem de ter um stop aproximadamente no mesmo tamanho, no mesmo padrão em cada box desse. Então, eu assumi aqui esse risco e aí a pessoa faz como queira. Eu gosto de trabalhar em regiões. Eu não gosto muito de fazer isso aqui, olha. Porque algumas vezes você fica na expectativa que o preço vá atingir 3 vezes e meio o teu risco. Aqui deu certo, mas às vezes não acontece. Então o que eu gosto de fazer particularmente? Eu gosto de me posicionar se eu compro por aqui, enfim, dentro dessa região. Eu gosto de realizar o trade nesses topos aqui, ó. Tá vendo? Tanto é que perceba que existe aqui dentro uma reação. Olha, o preço reagiu por aqui. Tá vendo? Meu Deus. Olha só. O preço ele reage aqui. Deixa eu tentar pintar esse negócio aqui que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Olha aí. Topos anteriores. Então eu gosto de realizar o trade por aqui. Se eu compro aqui, quero trazer até aqui 400 pontos. Enfim. Até pagou 500 pontos aqui, né? Mas ele foi meio sofrido aqui em cima. Foi, voltou, foi, voltou. Não foi de uma vez, né? Então, aqui, por exemplo, é topo e a galera começa a querer vender aqui, olha. O preço até evoluiu alguma coisa, né? 200 pontos, 240, deu até uma pontuação legal nessa retração. Mas eu, particularmente, prefiro trabalhar na ponta da compra quando eu observo as médias inclinadas dessa forma. Já nessa inclinação aqui, olha. Porque eu tenho a harmonia desses cálculos, dessas médias, né? O preço tende
como o próprio nome diz, né, tendência, o preço tende a evoluir na ponta da compra. Então eu entendo que quando ele estica, ele retrai pouco. Quando ele estica, estica muito. Quando ele expande, né? Então expandiu aqui, olha, 480 pontos. Aí ele faz uma retração de 230. Expandiu de novo, 440 pontos. Então, para quem está observando esse movimento, consegue fazer essas duas operações aqui, já está com o dia praticamente ganho. São 800 pontos aqui, 880, 900 pontos, só nessas duas puxadinhas aqui, olha, dentro dessa configuração de Renko, com essas médias todas alinhadas. Então, por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.